Bom dia! Mais um grupo Florescer em Cristo Projeto. Júlio vai fazer oração. Jesus, obrigado pela existência, pelo cósmico, pela vida infinita que o nosso Pai Santíssimo possibilita ao universo, o macro e o micro da vida. Obrigado por todos nós, que possamos falar palavras exatas e palavras educativas para os que assistem, por todos os espíritos, para que sejamos os primeiros a se melhorar, para que o fruto do Evangelho seja real. Assim seja, graças a Deus. O nosso tema hoje é morte. O Júlio vai discorrer um pouco sobre isso. No livro do André Luiz, Obreiro da Vida Eterna, na introdução, Emmanuel vai dizer: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra diante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura, milenário ponto de interrogação. A morte continua ferindo sentimentos e torturando a inteligência. Nós nascemos. Todos nós morreremos. Os povos que antecederam a glória ocidental, os romanos, os gauleses, os hindus, os egípcios, todos eles interrogaram o além-túmulo. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando diretriz de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrado à base de audaciosa ingenuidade. É claro que a província primitiva de dor reparador existem em qualquer parte do universo. Assim vibram as consciências obscuras, o trevoso nos seus estatutos sociais. O serviço teológico respeitado, atento ao dogmatismo, ao sacerdócio, estabelece no auge que não atende à exigência do cérebro, nem aos anseios do coração. Quando os patriarcas da fé escreveram estatutos que existem o purgatório, o inferno, eram motivos de ser um conforto para a alma, mas que não atenderia para o homem de hoje aos anseios do coração nem do cérebro. Por isso o Espiritismo, com o seu advento, o Espiritismo começou a inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos dos seus servidores, conduzindo-os
vitoriosa e bela união suprema com a divindade. A morte não extingue a corporação, porque assim quando reencarnamos, temos ajudas espirituais com trabalhos, na morte temos o auxílio espiritual. Ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. André Luiz esclarece que a morte não é campo de sequência, sem ser fonte milagreira. Aqui ou além, o homem é fruto de si mesmo. Nós sabemos que se germinamos a semente de uma árvore de semente de laranja, vai germinar, vai crescer a árvore com seus esplendores. Assim, quanto nós somos hoje, seremos no futuro. Aquilo que alimentamos em nossa alma, colheremos além morte. Por isso que quando nós confiamos no nosso Mestre Jesus e não só acreditamos na imortalidade da alma e também temos uma consciência tranquila, como diz o sinal verde, que é interior, que nossas emoções e atitudes mantêm calmo, a morte torna um momento necessário e sublime, da qual é a passagem, assim quanto nem todos que realmente têm a tranquilidade da doença e para a morte, outros mantêm calmo perante Jesus Cristo, a espiritualidade, crendo que a morte é apenas a passagem necessária para o além-túmulo. A morte, né? Ambos temos um momento de nascer e de morrer, independente se é homem bom ou homem mau, se é homem de bem ou homem mau. A vida é uma escola que vai traçando o destino do porvir e do livre-arbítrio. A verdadeira libertação está nos laços do corpo. A espiritualidade inferior trabalha, mas somos nós que temos o livre-arbítrio quando vamos tirar a nossa própria vida. O suicida, ele tem o livre-arbítrio de tirar a morte, mas somente Deus é capaz de tirar a vida. Somente Deus tem o direito, não é capaz, somente Deus tem o direito de tirar as nossas vidas. Deus, somente Deus. Nós somos seres que procuram por tormentos voluntários. Às vezes nós mesmos acabamos procurando por tormentos voluntários. Ou seja, nos aproximando da espiritualidade inferior, que eu vou falar mais um pouco à frente. Quanto mais materialista, maior o sofrimento do espírito que vai partir. Nós falamos no vídeo anterior que tem espírito que fica lá no cemitério, ali com o corpo, e não é libertado ainda, que fica sentindo as dores dos vermes ou consumindo. Nós necessitamos da matéria, mas o material não é tudo em nossa vida. A infelicidade real é a vaidade e o orgulho. Evangelho segundo o Espiritismo tem essa parte. A infelicidade real é a vaidade e o orgulho. Ninguém
vive sozinho. Somos seres que necessitamos dos outros. Bem-aventurados os aflitos e pobres de coração. Existem tantas maneiras de ver o mundo. A melancolia não nos leva a lugar nenhum. Nem tudo nessa vida é felicidade e nem tudo nessa vida é infelicidade. O nosso mundo atual, ele está tão materializado que a pessoa sai um celular, eu quero aquele celular. Não que seja errado, mas a nossa vida está tão materializada que nós esquecemos do nosso espírito, do nosso corpo, da nossa reflexão. Nós vivemos momentos felizes e momentos infelizes, até porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Então nós vivemos momentos felizes e infelizes, isso é normal. A morte é apenas uma passagem, como o Júlio falou, para o mundo e que Deus nos acolherá. Devemos manter a oração para aqueles que partem. Devemos manter a oração para aqueles que partem e não tentá-los atê-los numa suposta obsessão. Que sigam, devemos deixar os mesmos que sigam seus caminhos e não nos tornarmos obsessores de desencarnados. Porque o que acontece às vezes? Uma determinada filha morre com 15 anos, mais ou menos, é um exemplo fictício. E a mãe, em vez de orar para que ela caminhe no plano espiritual, não, a mãe fica chamando por ela, chamando por ela, chamando por ela. Ela não deixa o espírito evoluir. A gente, quando vai em psicografia, a gente vê muito isso. O espírito falar com a mãe: mãe, a senhora precisa sossegar o seu coração e me deixar ir partir. Eu estou bem. Em quantas e quantas psicografias nós vemos essas mensagens? Porque existe obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Obsessão se torna uma coisa obsessiva, você não entender que o ente querido precisava partir. Disso eu sei porque eu sofri muito quando meu pai morreu. Mas agora eu não me prendo aos laços dele, nem muito no cemitério eu vou, porque eu tenho a graça na oração de que ele já foi recolhido e está num lugar melhor. Orar sempre, lamentar nunca, orar para que sejamos recolhidos da melhor forma possível. Então o que nós temos que fazer? Orar para que nós possamos ser recolhidos da melhor maneira possível. E se perdermos alguém, não nos tornarmos obsessores desse alguém que se foi. Orar, fala, minha filha fulana de tal, que assim, que você siga seu caminho, que você seja feliz, que você reencarne ou trabalhe nas áreas espirituais, nos hospitais espirituais. Entende? Então a gente tem que valorizar a vida nos momentos felizes e infelizes, ter a valorização da vida e que não nos tornemos obsessores de espíritos mortos. Porque eu fui em psicografia, não fui muito não, fui em 2 vezes. Mas eu percebi que tem muito espírito que precisa ser liberto da família. A família tem que deixar ele caminhar. A minha mãe, eu recebi uma psicografia, ela já está num plano melhor.
tá no plano maior, ela diz que foi recolhida e tal. Eu não peço mais psicografia para minha mãe, porque eu sei que ela deve estar trabalhando, ela deve estar ocupada. Eu não peço mais psicografia para ela. Quer falar mais alguma coisa, Ju? Eu só queria dar a nota do conteúdo que eu passei no grupo, Rasgando Véus, do livro Obreiros da Vida Eterna, introdução pelo Espírito de Emmanuel. E também utilizei o Ação e Reação, da qual, no capítulo 1º do livro de André Luiz Druso, vai falar que todas as civilizações chegaram a questionar e concluíram que a vida continua. Vamos fazer a oração final? Vamos. Agradecemos ao Mestre Jesus por mais uma oportunidade de grupo de estudo, por estarmos bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Peçamos que a espiritualidade superior esteja sempre conosco, e eu peço que esse vídeo abençoe cada vida que esteja nos assistindo e que possa ser útil no dia a dia ou no seu cotidiano. Que assim seja, graças a Deus.